Olá, aqui é a Laísa do canal Laísa Maverick. Pra você que ainda não me segue, se inscreva pro canal. Pra vocês que já me seguem, curta esse vídeo porque hoje eu vou compartilhar com vocês, eu vou revelar o meu método de mentoria, que eu uso nas minhas mentorias individuais. Inicialmente eu pensei em não compartilhar porque eu passei bastante tempo desenvolvendo esse método, só que ao mesmo tempo eu sei que primeiramente não dá pra eu atender o número de pessoas que eu gostaria de atender, muitas pessoas. E segundo, tem muitas pessoas que não conseguem pagar o preço que eu estou cobrando, então vou abrir aqui muitas coisas que eu vou falar, dá pra você aplicar na sua vida, então super utiliza. E eu não consigo falar do meu método sem falar sobre a jornada do herói, então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a jornada do herói na primeira parte, e na segunda parte eu vou falar dos detalhes sobre a minha mentoria. O que é a jornada do herói? E a razão pela qual eu decidi falar dessa jornada do herói é porque muitas pessoas que chegam até mim é sempre as mesmas reclamações. Ah, eu sinto que eu tô perdido, eu sinto que eu procrastino, eu sinto que eu não consigo manter o foco, eu tenho déficit de atenção, é a ansiedade, depressão e blá blá blá. E eu vejo que tudo isso é um sintoma de uma falta de direcionamento, de uma falta de organização na vida da pessoa. Não sei se é porque o meu ascendente é virgem, mas eu, com organização, eu tenho listas, eu passo assim por uns 3 cadernos por ano, porque todo dia eu faço uma lista de tudo que eu tenho que fazer. Então, organização pra mim é primordial. E eu vejo que muitas pessoas pecam na parte da organização. E aí, você olha pra sua vida, a sua vida é um reflexo de como a sua mente está. Se você olha em volta de você e tudo que você vê é bagunça, é um reflexo do que tá passando na sua mente. E se você não para pra se organizar, a Matrix te engole. A Matrix, ela te massacra. E eu, vários momentos da minha vida, hoje eu tava escutando um vídeo e no vídeo perguntava qual é a coisa que te deixa mais puta, no meu caso. E eu cheguei à conclusão que é a Matrix. É a gente viver uma vida no modo automático, é viver no modo de robô, ou você viver uma vida desperdiçada, você ter uns dons, ou você ter uma capacidade de fazer algo e nunca ter feito porque você não teve a capacidade de dar o primeiro passo, de passar pela jornada do herói inteira, porque você não teve a capacidade de pensar maior que você mesmo. Então eu vejo as reclamações são as mesmas. E no final, obviamente, o que mais importa é você ter uma visão da sua vida. Eu já gravei um vídeo recentemente falando da importância de ser visionário, mas mais importante ainda, uma vez que você tem aquela visão, é você pensar como é que aquilo vai ser executado, como que aquilo funciona na sua vida, qual é o próximo passo a ser tomado e ter pensamento a longo prazo. A jornada do herói é interessante, quem criou o termo jornada do herói foi o Joseph Campbell. Joseph Campbell, ele já faleceu, mas ele basicamente ajudou o George Lucas a escrever Star Wars, foi assim que eu descobri ele. E eu assisti um documentário dele, chamado O Poder do Mito, estava no Netflix, eu não sei se ainda está, mas eu super recomendo que vocês assistam. E nesse documentário, ele basicamente fala sobre a vida dele. O Joseph Campbell, ao invés de ir para a faculdade, por 5 anos ele viveu em uma cabana no meio do nada. Ele mandou e-mails para editoras pedindo livros, e ele passou 5 anos da vida dele lendo livros sobre mitologia, religião, Grécia Antiga, estoicismo, ciência. Ele leu de tudo, espiritualidade. E o que ele fez, ele pegou todas essas histórias que ele leu e ele integrou tudo isso em uma história só, e ele viu o que no cristianismo era parecido com o judaísmo, que era parecido, qual eram as similaridades em todas as religiões, não só em religiões, mas nos mitos que a gente tem, porque é muito mais fácil você aprender de pessoas que já passaram pelo que você passou do que você reinventar a roda. A gente fala aqui reinvent the wheel. Não reinvent the wheel. Se alguém já fez algo, siga os passos daquela pessoa. E o legal da gente olhar atrás em pessoas que inspiram a gente é que a gente pode ver aonde a gente tá pecando, aonde a gente tá caindo em buraco que a gente não devia cair. Então ele criou esse documentário, O Poder do Mito. Ele também tem um livro que chama O Poder do Mito, tem também outro livro que chama O Herói das 10.000 Faces. E nesse livro ele fala de todos esses mitos que ele leu, e ele fala que a verdade é só uma, mas ela tem 10.000 faces. Então, o conteúdo dele é maravilhoso, se você quiser se enfiar, mergulhar, né, nesse conteúdo dele, ele é maravilhoso. E a jornada do herói, ele passa por vários pontos, são 12 pontos que eu vou mencionar aqui rapidamente, para não ficar muito longo, porque eu quero focar no meu método. Mas o herói, ele sai do mundo ordinário para ir para o mundo especial, para essa jornada pro desconhecido. E o primeiro passo
da jornada do herói é ele sair desse mundo ordinário que ele vive. E uma vez que você se adapta à jornada do herói e você aplica a jornada do herói na sua vida, a sua vida vai se transformar. Porque no mundo ordinário é a mesmice, é o conforto, e a pessoa sente aquela vontade de viver algo mais. E ela sabe, no fundo, ela se conecta com a intuição, ela sabe que existe algo mais para ser vivido. Igual quando eu saí do Brasil, foi uma jornada do herói, foi a minha primeira jornada do herói, quando eu sabia que existia algo melhor do que o Brasil. Eu falei, eu vou para os Estados Unidos porque dentro de mim tem uma sabedoria me falando que existe algo mais para eu viver na minha vida. Então a jornada do herói é ele sair desse mundo familiar e entrar no desconhecido. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o chamado para a aventura. E esse chamado, se você for ver na sua vida, ele acontece várias vezes. O chamado, ele tá sempre acontecendo, um chamado atrás do outro, um chamado atrás do outro. Seja através da leitura de um livro, assistir um documentário, uma conversa com alguém, um vídeo que você assistiu. Às vezes uma coisa que eu vou falar nesse vídeo vai ser esse chamado para você. Então esse chamado, ele acontece e ele se repete até que você atenda. Então esse chamado, ele não é uma coisa que acontece uma vez na sua vida e acabou. E a jornada do herói também não é uma jornada só que você vai passar na sua vida. É uma jornada cíclica que ele sai do mundo ordinário e ele vai para o mundo do desconhecido, que é o mundo especial. Então é um looping, a gente entra na jornada do herói, sai, entra, sai. Então várias vezes na nossa vida a gente entra na jornada do herói e trilha essa jornada para fins de autoconhecimento. Então o chamado, quando eu saí do Brasil, foi um chamado. Eu me vi num relacionamento extremamente tóxico, eu vi que a minha família era tóxica e eu não vi nenhuma saída daquele meio ambiente, a não ser me remover totalmente daquilo tudo. Me deu um medo imenso, e é assim que você sabe o chamado. Quando o chamado vem, você sabe que é uma coisa que você tem muito medo dentro de você. E é engraçado porque o Joseph Campbell, ele tem uma quote dele que fala: a caverna que você tem medo de entrar esconde o tesouro que você procura. Então, se você pensar na jornada do herói, o medo na jornada inteira é os guias. Se eu tenho medo disso, é exatamente ali que eu vou, porque o medo, ele vai estar te guiando. E geralmente a gente tem medo, a gente não tem medo de coisa pequena, a gente tem medo da nossa capacidade, a gente tem medo da onde a gente pode alcançar, isso que dá medo na gente. Então eu segui o meu medo, eu tinha muito medo de vir pra cá, mas eu fiz acontecer, porque de certa forma é um mergulho no desconhecido. Eu não sabia como os americanos viviam, eu não sabia como que era a vida aqui nos Estados Unidos, então eu mergulhei no desconhecido, eu atendi o chamado. A terceira etapa da jornada do herói é a recusa. A recusa desse chamado. É o chamado vir na sua vida, você vê que, tipo, sei lá, uma pessoa te indicou um livro. Aí depois daquela mesma semana, a segunda pessoa te indica o livro. Aí você pensa, puta que pariu, né? Eu tenho que ler o livro. Isso é um chamado. E você tem que tá muito in tune com o universo para saber quando a onda da mudança vem, aquele chamado vem. E muitas pessoas nunca atendem esse chamado. Elas vivem vidas miseráveis, vida no automático. Elas são apenas mais uma pecinha ali nessa matrix que a gente vive. É um peixinho naquele monte de peixe junto, ela é só mais um peixinho. Entrar na jornada do herói é você ser diferente de todo mundo. É você trilhar o seu próprio caminho. É você, quando você entrar numa selva, você com o facão ali, abrindo o seu próprio caminho, porque onde já tem um caminho, é o caminho de outra pessoa. E isso é uma frase do Joseph Campbell também. Quando o chamado vem e você recusa, você vive uma vida onde você está recebendo o download do universo e o download ele tá parando em você. E aquilo no seu sistema nervoso, ele vai te sobrecarregar. Porque a gente está aqui para expressar toda essa divindade que passa através da gente. A gente está aqui para botar para fora, para se comunicar com as pessoas e passar esse aprendizado para frente. Inclusive, a gente aprende através de relacionamento. As pessoas são basicamente espelhos onde a gente consegue aprimorar a nossa personalidade e a nossa identidade. Então, esse chamado, quando ele é recusado, ele causa doença. Às vezes acontece algum acidente, para que a pessoa acorde e comece a trilhar a jornada do herói. Então, não sei se vocês já perceberam, mas a jornada do herói não é opcional, não é uma coisa que tipo, não quero fazer agora. Tem muitas pessoas que falam, eu não gosto dessas coisas de espiritualidade. E tem um guru que eu sigo que ele fala, quem não sabe que está na jornada da espiritualidade,
sofre muito. Porque uma vez que você sabe que você tá na jornada do herói, você aceita, você não só aceita, mas você vê a graça, né, quão sagrado que é trilhar esse caminho, de ter essa vida especial, de poder expressar o quão único que você é nesse mundo. E por que as pessoas recusam esse chamado? Por conta de medo. Sendo que o medo é exatamente o que tá te guiando. Ou os riscos. Você nunca vai conseguir nada se você não arriscar na sua vida. Muitas pessoas param na jornada do herói porque elas têm medo de se arriscar. Quando as pessoas recusam essa jornada do herói, a vida delas se deteriora. Sabe, uma pessoa que você vê que a vida tá sempre a mesma coisa, faz anos que a pessoa tá fazendo a mesma coisa, não tem muita vida na vida da pessoa, você consegue ver, não tem vivacidade no que a pessoa tá fazendo, ela só tá meio que perambulando, literalmente um zumbi andando aqui na Terra. Então a jornada do herói é um chamado para você voltar pro interior, pro seu core, né, pro seu core, pra sua estrutura ali, pra sua essência. E a quarta fase da jornada do herói é conhecer o mentor. E se você vê no filme do Matrix, é o Morpheus. No Senhor dos Anéis, é o Gandalf. Então, no Harry Potter, ele tinha o Dumbledore. Então, todas as histórias, você vai ver as similaridades que nos filmes mostra muito bem essa jornada do herói. Então, na sua jornada do herói, você vai conhecer um mentor, alguém que vai te auxiliar. E é difícil eu falar sobre isso porque eu tô gravando meu vídeo sobre mentoria, mas mentores que eu falo pra mim como exemplo, eu nunca tive mentor. Atualmente eu tenho uma mentora, mas antigamente quem eram meus mentores era o YouTube. Eu assistia vídeo, Liu Gura, Matt Kahn, eu tinha tipo, era Matt Kahn, ele atendia o meu coração, e o Liu é totalmente intelectual, ele atendia a minha mente. Então eu tive essas duas pessoas durante 6 anos da minha vida e eu engoli todo o conteúdo deles. Eles foram meus mentores. Inclusive o Liu Gura, do Actualize.org, foi o que me fez descobrir o meu propósito de vida. Então você vai conhecer mentores e não tem essa de, não tem dinheiro para pagar um mentor. Hoje em dia a gente tá na maior abundância de informação nessa humanidade que a gente tem na internet, livros, pessoas, a gente tem tudo que a gente quer na palma da nossa mão. Não tem como falar que não tem dinheiro de ir atrás, não tem como não atender o chamado por falta de mentoria ou de alguém. Então, na jornada do herói, ele sempre vai ter alguém ali que guia ele de certa forma. O passo número 5, cruzando o primeiro limite, a iniciação. Saindo do mundo ordinário para mergulhar nesse mundo do desconhecido é um desafio. Esse é o primeiro passo, né, da jornada do herói. E se você for ver no filme Matrix, é quando o Neo toma a pílula. Ele toma a pílula vermelha e ele mergulha ali naquele outro mundo. Mas existe uma ação nos filmes. E na nossa vida de hoje em dia, essa Red Pill, né, que o Neo toma, a pílula vermelha, pode ser, igual eu tinha falado anteriormente, pode ser um livro, pode ser uma conversa com alguém, pode ser um filme que você assistiu, que clicou, assim. Então sempre vai ter um primeiro passo, assim, uma iniciação nessa jornada do herói. O 6º passo são os testes. Os testes que a vida vai nos dar. E esses testes são aliados e inimigos. Porque quando você entra na jornada do herói, até falando um pouco já do meu método, eu sou muito visionária. Quando eu pego uma pessoa para fazer mentoria, a pessoa tá no A. Para mim, eu tenho que levá-la pro B. E eu vou ver o potencial dessa pessoa, porque eu tenho essa habilidade de ver o potencial da pessoa, e eu vou perguntar pra ela qual que é a sua visão da sua vida, e eu vou segurar aquela visão junto com a pessoa, e a gente vai caminhar pro ponto B. A gente vai sair do ponto A e vai pro ponto B. A pessoa que tá no ponto A vai morrer. É uma morte que acontece. Pra ela chegar no ponto B, ela vai enfrentar inimigos, e esses inimigos muitas vezes são as pessoas mais próximas da gente, são os amigos e família. Porque você tá passando por uma transformação e as pessoas que estão em volta de você, elas vão ser expostas ao fato de que elas também estão sendo, elas também estão tendo um chamado. Só que elas não estão atendendo esse chamado. E você vai basicamente expor que você está atendendo o chamado. E você vai relembrar elas que elas também estão sendo chamadas, mas não estão atendendo. Então, nessa jornada do herói, você vai ter pessoas que vão ser aliados, que vão estar no mesmo caminho de vocês, como, por exemplo, eu tenho meu grupo de mulheres que a gente super se ajuda umas às outras, são aliadas nessa minha jornada do herói. E você também vai ter os inimigos,
que são as pessoas que vão falar: mas você sempre fez desse jeito, por que você tá fazendo diferente agora? Então, esse sexto passo, que são os testes, vai ser cada pessoa que você conversa, às vezes você compartilha essa sua visão do ponto B, e a pessoa vai dar risada da sua cara. Ela vai fazer graça, ela vai zoar com você, porque é muito mais fácil ela zoar com você do que ela fazer um movimento na vida dela. Então você vai enfrentar a resistência, e aí começa você a adentrar a jornada do herói. Então, o sétimo passo é a caverna íntima, é adentrar essa caverna. E nos filmes você pode ver que, tipo, o herói entra na caverna, que ele vai enfrentar o dragão, e depois que ele enfrenta o dragão, tem todo um aprendizado ali. Então, na jornada do herói, essa caverna significa os medos. E eu vou falar bastante sobre medos aqui, e é interessante porque grande parte da minha vida eu achava que os medos eram coisas ruins. E hoje em dia, quando eu tenho medo de alguma coisa, eu sei que é bem ali que eu tenho que ir. Que é tipo, sabe, quente, frio, quente, frio? Aonde eu tenho medo, eu sei que é ali que eu tenho que seguir, porque, igual Joseph Campbell falou, a caverna, né? A caverna que você tem medo de entrar, segura o tesouro que você tá procurando. Então, essa fase dele entrar na caverna é uma representação da gente mergulhar no desconhecido, da gente sair desse mundo ordinário aqui. E é difícil falar sobre a jornada do herói, porque essa jornada, ela tá acontecendo dentro da gente, ao contrário do que a gente vê nos filmes. Ela tá acontecendo dentro da nossa mente. Então, essa parte da caverna é um mergulho no desconhecido. Você sai desse mundo aqui, dessa realidade, e você mergulha na escuridão. E aí você vai enfrentar o medo. Por isso que nos filmes mostra o herói que tá indo na caverna, que ele vai enfrentar o dragão. Quem é o dragão? É o medo. Mas se a gente vê na nossa vida, essa caverna é algum medo que a gente tem muito grande, e a gente enfrenta aquele medo, e quando a gente sai daquela caverna, quando a gente sai daquela situação, outra pessoa saiu dali. Não é material. A gente vai ter uma recompensa no level da mente. É um level de sabedoria que vai ser adquirido depois que a gente enfrenta esse medo, depois que a gente enfrenta esse dragão. O oitavo passo é a provação. E quando eu digo provação, a primeira coisa que eu penso é a morte. Porque, igual eu falei, a pessoa do A, ela vai deixar de existir. E esse processo de transformação é profundo porque é uma morte. Aquela pessoa do A vai morrer. E junto com ela, talvez vai morrer pessoas que você estava conectado, não morrer, né? Mas pessoas que você estava conectada anteriormente vão sair da sua vida, porque elas não estão mais ressoando para onde você quer chegar. E essa provação também é o dragão. É você enfrentar o medo e a pessoa que entrou na caverna não é a mesma que saiu. É um renascimento. A pessoa que entrou na caverna morreu, a pessoa que saiu da caverna foi um renascimento que aconteceu por conta desse processo de enfrentar os medos. O nono passo é a recompensa em si, que nos filmes é o tesouro que a gente encontra na caverna, é o ouro, que, falando na língua dos seres humanos de hoje em dia na nossa vida, nessa jornada do herói, essa recompensa é amor, muitas vezes. É você ter uma capacidade de se conectar com pessoas mais profundamente, porque, como eu falei, essa jornada do herói é uma jornada de autodescobrimento. Você tá mergulhando dentro de você mesmo. Através desse mergulho na escuridão e no desconhecido, você descobre quem você é. Coisas que você nunca descobriria se você tivesse no mundo ordinário, no mundo normal, no mundo das pessoas comuns. Então, quando você faz esse mergulho dentro de você, você sai dessa jornada com sabedoria, muitas vezes. Você tá pensando diferentemente, você tem mais conhecimento, você tem uma profundidade maior como pessoa. Então, quando eu falo recompensa, não necessariamente é algo material. O próximo passo é o 10, que é o retorno para o mundo ordinário. E quando eu falo da recompensa, parece que já acabou. Mas não, depois que o herói vai nessa jornada, ele tem que voltar para casa. E esse caminho para casa, ele é longo, assim como foi o caminho até chegar no final dessa jornada. Esse retorno para o mundo ordinário é basicamente essa transformação interna que esse herói passa, porque conforme a gente vai avançando, a gente vai transmutando, a gente vai fazendo uma alquimia. Por exemplo, o livro Alquimista é a jornada do herói ali acontecendo. E é esse processo de transformação que tá acontecendo. Então, esse caminho de volta da jornada do herói é basicamente ele integrando, ele também vai enfrentar inimigos nesse caminho de volta, porque
ele se transformou, ele é uma nova pessoa, ele vai ter todo o trabalho de se apresentar como essa nova pessoa, de ficar no chão dele quando alguém falar, olha, mas eu te conheci, você era diferente, por que você tá agindo assim agora? O próximo passo desse processo, até falando dessa transformação mesmo, é a ressurreição, que nada mais é do que uma morte do ego. A pessoa que entrou na jornada do herói não é a mesma que tá saindo, então a pessoa tem que trocar de pele, passa por uma transformação toda profunda para ela sair uma outra pessoa. Então é a integração de todos os aprendizados que você teve nessa jornada do herói, é uma ressurreição. Se você for ver nas histórias, né, dos filmes e tudo, sempre tem a ressurreição, quando a pessoa retorna. Quando você pensa que a pessoa já morreu, a pessoa retorna, uma pessoa completamente diferente. E essa pessoa, ela vai ter novos insights, ela vai ter uma nova forma de enxergar o mundo. Ela vai ter mais resiliência com a vida, porque ela aprendeu a lidar com coisas muito profundas, com desafios muito profundos, com pessoas muito diferentes nessa jornada do herói. Então, a pessoa que vai sair dali é uma pessoa completamente diferente. Então, acontece uma ressurreição, um renascimento. E o último passo é o Elixir em si, que, igual eu falei anteriormente, não necessariamente é algo material, mas esse Elixir que nessa jornada a pessoa traz, né, de volta para o vilarejo, quando ela sai do mundo ordinário, ela entra no mundo especial e ela volta para o mundo comum, ela traz um Elixir com ela. E o que é esse Elixir? Eu vejo que grande parte do conteúdo que eu gravo aqui é o meu Elixir, que eu aprendi de 8 anos e 4 meses que eu tô nos Estados Unidos. E eu tive situações que eu me coloquei aqui, eu já tive retiro de meditação, eu já fiz cursos, tantos cursos, eu já li tantos livros, eu já tive tantas jornadas do herói na minha vida, que o meu elixir agora é a minha presença, é o meu conhecimento, é o canal aqui, é a sabedoria que eu passo através do que foi incorporado na minha jornada. Então, quando eu falo de elixir, não necessariamente é algo material, é basicamente o crescimento. E se você for ver, tem até uma frase do Ram Dass que ele fala: a única coisa que eu posso fazer por você é trabalhar em mim, e a única coisa que você pode fazer por mim é trabalhar em você. Então, se você for ver a qualidade da nossa presença, sabe? Nem tanto o que eu tô falando aqui. Vocês só me ouvem porque vocês veem que eu tô fazendo o trabalho. Dá pra ver através da forma com que eu falo, que eu realmente tô sentando todo dia fazendo a meditação, que eu tô tendo experiências psicodélicas, eu não tô inventando tudo isso. Então, o herói que sai dessa jornada, ele tá integrado, ele tem um conhecimento elevado. E esse elixir é o propósito dele, às vezes propósito, ou o que você vai oferecer para as pessoas em volta de você. Bom, agora eu vou apresentar o meu método para vocês, depois de ter falado um pouquinho sobre a jornada do herói. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas vale muito a pena você olhar na sua vida aonde é que você tá nessa jornada do herói, se você já atendeu esse chamado. A minha mentoria, eu tenho 3 tipos de mentoria. Ou é uma sessão única, ou são 4 sessões, que é durante um mês, atendimentos semanais, ou é esse método que eu vou te apresentar agora, que são 12 sessões. Eu consolidei o meu método em 3 meses, porque eu acredito que se a gente quer ter uma transformação profunda, eu tenho que estar ali semanalmente lembrando a pessoa que ela está na jornada do herói, que ela tá saindo do A, ela tá indo pro B, que ela tem essa visão para concretizar, para manifestar na realidade dela. Então, eu prefiro ter um acompanhamento mais próximo durante esses 3 meses, e obviamente que compensaria pra mim ter alguém me pagando durante um ano, mas pra mim o meu intuito é aplicar o meu método, e não que eu vou aplicar o meu método, vocês vão entender um pouquinho aqui mais sobre o meu método. A intenção toda do meu método é retirar as coisas desnecessárias da sua vida. Não é colocar coisas novas. Eu não quero ser mais um dos cursos que você fez na sua vida, que você não tomou atitude, não mudou nada, não atendeu o chamado da jornada do herói. Eu quero realmente fazer uma diferença. Então, eu consolidei em 3 meses o meu método e eu aplico ele nesses 3 meses. O que eu tô fazendo é basicamente abrindo um espaço seguro para você trabalhar em você mesmo. E eu vou apresentar as minhas ferramentas, vou apresentar o meu método e você vai criar o seu próprio método. E você vai aprender como é que você funciona. Então, é basicamente essa jornada do herói. Então, o meu método, ele tá separado em 10 passos, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Quem estiver assistindo isso no Spotify, por favor, dá uma olhadinha no YouTube, se você quiser pelo menos pegar essa parte aqui, onde dá pra você tirar um print screen do que eu tô falando, pra você entender melhor. A primeira sessão é a sessão de alinhamento. Essa sessão é basicamente, eu chamo de uma abertura de portal.
é onde eu vou ver a energia da pessoa, eu vou ver se aquela energia é compatível comigo, porque eu sou uma trabalhadora da luz, eu quero ajudar pessoas que também têm a intenção de ajudar a humanidade, então eu não quero ajudar ninguém que vai espalhar o mal pelo mundo. Então eu tenho que sentir onde é que a pessoa tá na vida dela. E é pra gente definir também a compatibilidade, se a gente é compatível, se você gostou do meu estilo. Por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui, pra você já entender mais ou menos como é que funciona. Eu tenho uma energia que é bem do fogo, sabe? De realmente tocar ali bem fundo pra fazer você se movimentar, porque eu acredito muito na energia da ação, sabe? De atender mesmo esse chamado da jornada do herói. Então eu vou ficar em cima. É bom eu gravar esse vídeo porque você já sabe como é que é o meu approach, porque muitas pessoas gostam de um approach mais leve, sabe? E se você tá procurando um approach mais leve, você pode fazer uma sessão única comigo ou pacote de 4 sessões. Então vamos lá. O alinhamento é o 0 porque o primeiro passo da minha mentoria é purificação. E o que eu digo com purificação? É a criação de uma âncora na sua vida. Muitas pessoas falam que, eu me sinto que eu tô... Esses dias o cara me falou uma máquina de lavar, que eu tô dentro de uma máquina de lavar. E sim, porque se você não está ancorado, se os seus pés não estão no chão e eles não têm raízes profundas, qualquer coisa que passar vai te carregar. Então, o primeiro passo da minha mentoria é a purificação. O primeiro, e eu diria que um dos mais importantes também. Nessa criação de âncora, que eu chamo, é basicamente um método de aterramento. É o quão estruturada você está, estruturada ou estruturado você está, aonde você está nesse momento. O quão firme você se sente dentro de si mesmo. Porque eu falo que a criação de um altar é como se fosse um para-raio. Sabe quando o prédio tem um para-raio e para segurar a descarga elétrica, o raio ele vai no para-raio? Então, o que é algo que você tem na sua vida que te dá essa estrutura? Pelo menos pra mim, que eu trabalho pra luz, eu sou muito conectada com o divino. E eu criei a prática da devoção, eu já gravei um vídeo aqui sobre a prática da devoção, e eu sei que se eu não sentar ali todo dia e pedir guiança, e pedir ajuda dos meus guias, pedir ajuda dos anjos que me ajudam nesse caminho, de todas as entidades que me guiam nesse processo de vir aqui e colocar a minha cara pra falar alguma coisa pra vocês. Sozinha eu não conseguiria. Então eu tenho essa base de estrutura muito forte dentro de mim e eu não consigo fazer uma mentoria se a pessoa não tiver essa base dentro dela, porque essa força que essa pessoa vai achar pra seguir a vida dela, a força que você vai achar pra seguir a sua vida, ela não vai vir de mim. Você tem que se estruturar dentro de você pra você conseguir atender o chamado e seguir essa jornada do herói. Então eu indico uma criação de altar. E eu, na minha prática da devoção, é uma prática onde eu faço meditação, eu faço Ho'oponopono, eu repito mantras, eu rezo, eu chamo a ajuda de todo mundo, do crew inteiro, de Jesus, de Yogananda, das deusas. Então eu chamo todas essas pessoas para estarem ali comigo todos os dias e me guiar no meu dia. Para algumas pessoas essa prática vai ser diferente, e eu chamo de prática de devoção, e antes que as pessoas ateístas fiquem wrong em cima de mim, essa devoção é para você mesmo, não é para um cara que tá lá no céu te observando, é um tempo com você mesmo. Sabe aquele comprometimento que as empresas têm de segunda, 8 horas da manhã, tá todo mundo terno e gravata sentadinho na mesa de reunião? Esse é o level de comprometimento que eu quero que você tenha consigo mesmo. Para você sentar todos os dias e gerar uma consistência ali na sua vida, para você sentir que você está presente para você mesmo e que você pode confiar em você mesmo. Porque se eu combinar com alguém amanhã às 2 da tarde, te encontro ali, chega amanhã às 2, eu vou estar ali e vou encontrar a pessoa. Só que às vezes quando eu combino uma coisa comigo mesma, eu não faço. Eu combinei de fazer meditação todos os dias, chegou hoje eu não fiz a meditação. Como é que está esse relacionamento comigo mesmo? E a gente foi ensinado, domesticado nessa sociedade a ter mais respeito com os outros do que conosco. Então, essa purificação, essa prática da devoção é um momento que você senta com você mesmo, para você escutar o que o seu coração tá falando, o que o seu corpo tá falando, o que essa sabedoria interna tá falando, o que o astral superior tá tentando te comunicar. E aí, depois dessa purificação, vem a desconstrução. E por que essa purificação é importante? Porque esse processo todo é um processo de morte.
É um processo de transformação profundo. E você não consegue... É uma casa, né? Eu sempre falo que é uma casa que está sendo renovada. Eu quero construir um outro andar nessa casa. Como é que eu construo um outro andar nessa casa? Eu reforço a estrutura. Por isso que eu falo que o altar, ele é um método de aterramento. É, assim, é uma tecnologia, basicamente, para você se conectar com o mundo do desconhecido. Nessa jornada do herói que você entra... É ali que você vai entrar no mundo do desconhecido, se conectar e aprender sobre você. É dali que vai sair o ouro da sua vida. Então, essa casa que está passando por uma reforma, para ter paredes demolidas, tem que saber o que é viga, o que é pilar, o que vai e o que fica. Então, é um processo de retirada de muita coisa. E nessa hora você vai ver o que é importante, o que fica. Então, essa purificação vai reforçar a estrutura para essa desconstrução vir. O próximo passo é a desconstrução. Essa desconstrução, ela é a demolição dos padrões que mantém o seu eu antigo. Começamos o ano recentemente. Quais foram os objetivos que você teve no começo do ano passado, que chegou o final do ano e você não fez? Você não conseguiu chegar no seu objetivo. Quais são as barreiras que você vê acontecendo novamente na sua vida e se repetindo e você não consegue sair daquele loop? Quais são os desafios que você vê na sua vida que continuam se repetindo? Então, nessa parte da desconstrução, a gente vai ver qual parede vai embora. Isso não me serve. Olha, esse é um hábito que eu tenho que não me serve. Eu não consegui comprar uma casa no ano retrasado porque eu não tive consistência em juntar meu dinheiro. Então, a gente vai investigar o que está mantendo essa estrutura do seu eu antigo. E depois dessa desconstrução, vem o passo 3, que é a exploração. Uma vez que paredes foram demolidas, que você começa a ver ali uma perspectiva mesmo, tem um espaço maior. E aí, depois que você já demoliu algumas paredes, você já reforçou a fundação, você vai começar a ver o que vai ter dentro dessa casa. Aí eu vou passar um exercício dos valores, que eu já passei em vídeos anteriores, inclusive vou deixar aqui embaixo também, de quais são os meus valores. Por que eu tô nessa vida? O que me faz viver? O que me tira da cama quando eu tô num dia depressivo assim? Eu não quero sair da minha cama e aquilo ali me tira da minha cama. O que é aquilo? O que é o seu porquê? E é fácil achar o seu porquê, acha a coisa que mais te deixa puto na vida. Pelo menos pra mim, é a Matrix, é o jeito que essa sociedade funciona, é a manipulação. E esse é o meu trabalho. Então, você vai achar o seu porquê aqui nessa parte da exploração, porque você já esvaziou essa casa e agora tá na hora de você pensar em começar a envisionar o que vai ter essa casa. Então, quais são os seus valores? Porque se você não define os seus valores, a sociedade vai definir pra você. E os valores da sociedade não são de alta consciência, não são valores assim, uau. Os valores da sociedade são dinheiro, fama, efetividade, sucesso, status. E aí, de repente, você se pega na sua vida e esses são seus valores. E você em nenhum momento da sua vida parou para questionar se aquilo realmente te aquece o coração. Se aquilo te levanta da cama de manhã. Então, nessa parte dos valores, a gente vai descobrir quais são as suas paixões. E a gente descobre as suas paixões para ver quais são os seus objetivos, o que é esse ponto B. E se você prestar atenção, metade na parte direita da minha mentoria é a parte de apagar. E a outra metade da esquerda é a parte de criar o novo. Então não dá pra gente criar algo, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Não dá pra gente criar algo onde já tem muita coisa. Então essa primeira parte da minha mentoria, metade da minha mentoria é a parte de apagar. E aí, conforme a gente vai apagando e vai descobrindo os seus valores e as suas paixões, a gente vai vir com algo que eu chamo de caixa de ferramentas. Esse processo todo é um processo profundo, que se você for ver vários cursos que você já começou no passado e você desistiu, porque primeiro você não tinha a parte da purificação, de se estruturar e conseguir confiar em si mesmo para você entrar nessa jornada do herói. E a segunda é que você não tinha ferramentas para lidar com os desafios que aparecem nessa jornada do herói. Então eu crio essa caixa de ferramentas. Dentro da minha caixa de ferramentas eu vou recomendar algumas coisas para você, mas só você sabe o que vai ser bom para você nessa caixa de ferramentas. Muitas pessoas que me procuram acham que eu só trabalho com psicodélicos, que eu vou guiar as pessoas durante uma trip psicodélica e, na verdade, os psicodélicos, eles são somente uma ferramenta
dentro dessa caixa de ferramentas na minha mentoria, no meu método. Porque psicodélicos não fazem milagre. Então, se você toma um psicodélico e você espera magicamente algo acontecer, você vai quebrar a cara, porque precisa de um processo super profundo de retirada de coisas. E os psicodélicos são uma ferramenta muito boa para apagar o eu antigo e desconstruir. E não que a gente vai simplesmente jogar no lixo esse eu antigo. A gente vai reutilizar, do mesmo jeito que a casa, você não vai demolir a casa inteira e construir outra, você vai reestruturar, você vai reforçar a fundação, vai demolir algumas coisas. Então, esse seu eu antigo, tem muitas coisas desse seu antigo que vão ser reutilizadas. Então, a gente vai trazer a essência desse seu eu antigo e vai retirar o que não serve. Dentro dessa caixa de ferramentas, eu recomendo meditação, eu recomendo psicodélicos. Para algumas pessoas, assim como na parte da purificação, para algumas pessoas é dança, para algumas pessoas é yoga, para algumas pessoas é alongamento, para homem principalmente é ir para academia cuidar do corpo deles. Então, para cada pessoa vai ser diferente, mas você precisa de uma caixa de ferramentas. E eu costumo falar que essa caixa de ferramentas é como se fosse uma mochilinha. Vamos supor que você foi jogada no meio da selva. E você tem uma mochilinha nas suas costas e nessa mochila tá tudo o que você precisa para sobreviver. O que tem dentro dessa mochila? E aí a gente vai olhar coisas que você já usou no passado, que foram úteis pra você, que funcionaram. Olha, Laísa, teve uma época que, sei lá, meu pai faleceu, algum parente faleceu e eu me senti muito mal e aquilo me ajudou naquele momento. Pra mim é journaling, é escrever, né, no meu diário, é meditação, é dança, é fazer a minha prática da devoção, mas pra você vão ser práticas diferentes. E aí depois dessa exploração vem a transformação. Essa transformação é a exploração das possibilidades. E aí aqui a gente já começa a andar em terreno novo, de certa forma, porque a gente está começando a apagar o eu antigo, passando por essa transformação, essa retirada de entulho e está abrindo um espaço novo. Aí você começa a enxergar naquela casa que está passando por uma renovação e você vê, olha, tem como eu criar um quarto aqui, é um quarto de wellness para eu descansar, fazer meditação. Nessa parte aqui eu vou criar uma sala maior. E aí você começa a explorar as novas perspectivas da sua vida, porque as coisas que estavam lá antes do seu eu antigo, elas foram removidas. E aí você começa a ter uma visão geral, ver a big picture da sua vida, ver como é que as coisas se encaixam, você começa a ousar mais porque você já sabe o que é importante pra você, você já sabe que seus valores, sei lá, pra mim é amor, sabedoria, honestidade, você já sabe seus valores, que não são os valores da sociedade, você tem aquele compasso interno que, sim, pra mim é importante que eu esteja alinhada no meu trabalho. Então você já começa ali a estruturar uma vida nova pra você. E essa construção de um novo self é muito importante, porque se você não desconstrói esse self que foi gerado por essa matrix, você não consegue construir algo novo. Então precisa passar por esse processo de morte e renascimento que acontece várias vezes dentro da minha mentoria e dentro da jornada do herói em si. O próximo passo é a energização. E depois da purificação, a energização é um dos passos mais importantes. Eu acho que na minha mentoria toda, a purificação e a energização são os passos mais importantes. A energização é a força vital da vida. A última vez que a gente foi conectada a essa força vital da vida foi quando a gente estava na barriga da nossa mãe. O cordão umbilical providenciava tudo que a gente precisava. Ele saciava todas as nossas vontades e todas as nossas necessidades eram atendidas. A partir do momento que a gente saiu da barriga da nossa mãe, a gente automaticamente cortou o umbigo da mãe e se conectou a outra mãe, né? Que é a Matrix, o nome Matrix significa Matri, de mãe, e a gente se conectou na Matrix. E essa Matrix está alimentando a gente 24 horas por dia, 7 dias da semana, durante a nossa vida toda. E a gente precisa passar por um processo de emancipação, onde a gente adquire uma independência, e a gente faz isso através de cortando esse cordão umbilical com a Matrix e curando, sabe quando o cordão umbilical do bebê cura? E a gente vai fazer isso porque esse cordão, quando ele desliga da Matrix, ele se conecta com as nossas entranhas. Essa parte da energização é uma parte, assim, visceral. Você vai estar se conectando à sua sabedoria interna. Aqui a gente tem um termo que fala gut feeling, que é aquela pontada no estômago, sabe, de intuição, de quando você tá indo pra um lugar e fala, puxa, eu não devia ter ido.
Aí eu não escutei a minha intuição, fui, deu merda. Então, essa parte da energização, você vai se desconectar da Matrix, que a Matrix tá te alimentando, sabe? A Matrix tá te alimentando, sabe aquela mãe que dá comida tóxica pro filho e o filho continua comendo porque a mãe, nossa, a minha mãe, se a minha mãe tá falando isso, eu tenho que fazer, né? Então, a gente aceita a pílula dessa Matrix, dessa sociedade. A gente engole a pílula sem nem perguntar pra que é essa pílula, o que essa pílula tá fazendo pra mim. Então é um processo de amadurecimento, de desmame da Matrix. E nessa ativação dessa força vital, eu também falo muito da criança interna, porque a criança, se eu der uma xícara para criança, ela não vai colocar água ou chá aqui dentro. Ela vai colocar uma caneta, ela vai virar de ponta cabeça. Então a criança, ela tem uma capacidade maior de ver as perspectivas da vida. A gente, como ser humano, como adulto, a nossa mente, conforme vai passando os anos, a nossa mente vai se cristalizando e se solidificando. Inclusive, os psicodélicos dentro da caixa de ferramentas é uma das ferramentas muito boas para desconstruir, né? Para acabar com essa rigidez da mente do adulto. Então, nessa parte da ativação da força vital, eu falo da criança interna porque a criança, ela tem a mente aberta para tudo. Se você der uma caixa de papelão, ela vai fingir que é uma nave espacial. E a criança, quando ela tem a mente do aprendiz. Ela tá sempre aprendendo coisas novas. Um bebê, quando tá engatinhando e ele cai, ele não pensa, ai, engatinhar não é pra mim, andar não é pra mim, talvez na próxima vida. Só que a gente faz isso como adulto. A gente não se permite errar porque a gente acha que aquilo não é pra mim. Não, eu nem vou fazer isso. Imagina, eu vou parecer um bobo fazendo, não quero errar. Então, nessa parte da energização, quando você traz a criança interna, você se torna mais confortável com o fato de falhar, de ser rejeitado, de fazer as coisas errado. E não tem problema, faz de novo, porque as pessoas que têm mais sucesso na vida são as que mais falham. Então, nessa parte da ativação da criança interna, pelo menos pra mim, é quando eu faço slackline, é quando eu faço skydiving, é quando eu faço aquelas poi balls que eu tô brincando e eu tô errando o tempo inteiro e eu tô me batendo, só que eu me permito errar e tentar de novo, porque é só assim que eu vou conseguir aprender. Então, vai ter práticas aqui pra cada pessoa chamar essa criança interna dentro dela, vai ser diferente. Pra mim, são certas práticas, pra você serão práticas diferentes, mas a gente vai investigar qual que é a melhor pra você. E dentro dessa força vital também vem o despertar da sexualidade, da gente. Por isso que eu falo que a energização é algo muito visceral. É ali a parte que você se conecta com as suas entranhas, com a sabedoria que existe no corpo. A gente, como ser humano, como espécie, o que esse corpo faz? A gente tem o poder, principalmente como mulher, de gerar uma vida dentro da gente. Então, e se você é homem, se conectar com esse seu lado masculino, a sexualidade, brincar com as polaridades do feminino e do masculino ali dentro de você, mas também se conectar com o nosso lado primitivo, que a gente pode procriar aqui, né? A gente, como espécie, a gente pode dar luz, então usar essa energia sexual, que também é a energia vital. Que depois da energização vem a autenticidade. Essa autenticidade é basicamente porque você viu, já tem muita coisa sendo apagada. E conforme você vai mergulhando no desconhecido e vai tirando ali o ouro, né? Que o ouro tá sempre lá nas minas, lá pra baixo, enterrado. Você começa a retirar aquele poder. Você começa a redescobrir. Esse processo nem é um processo de... Por isso que eu falo, eu não tô colocando nada novo na sua mente. Eu tô abrindo um espaço para você relembrar o que você esqueceu. E uma dessas coisas é a sabedoria do corpo que a gente falou na energização. E depois que passa pela energização, vem pra autenticidade, que é o poder da alma. Esse poder da alma é eu como ser humano. Qual que é o meu potencial? Qual que é a minha capacidade? Quais são as coisas que eu posso fazer? Não só o meu corpo, mas no level da mente. Qual é o limite que eu posso alcançar de aprendizado, de crescimento, de sabedoria? Quais são as coisas, como é que eu afeto o meu entorno? Como é que a minha presença afeta as pessoas em volta de mim? Então você começa a ver ali o poder que existe, porque quanto mais você se conecta com esse desconhecido, com essa sabedoria interna, essa força vital que tem dentro de você, que já tá dentro de você, porque a Matrix te mostrou que você não é forte. A Matrix nunca te ensinou, não só isso, mas a Matrix, a religião, por exemplo, te ensinou a se desconectar do seu corpo, dessa sabedoria extensa que existe dentro do seu corpo.
É uma sabedoria divina e perfeita que já existe dentro de você. Então eu não tô falando nada de algo que eu li, é uma coisa que tá dentro de cada um de nós. Então, uma vez que você se conecta com o poder da sua alma, que eu chamo isso de autenticidade, a gente como ser humano, cada um de nós tem uma expressão única. Do mesmo jeito que a nossa digital é diferente, a nossa personalidade é diferente. E a gente tá aqui para radiar, né, essa energia única que só a gente pode deixar nesse mundo. E eu chamo de autenticidade porque é a presença que só você pode trazer nesse mundo. O que é que só você pode trazer, que ainda não existe nesse mundo. E cada um tem um dom, um presente dentro de si que você pode oferecer aqui para esse mundo. E quando você se conecta com esse poder da alma, você começa a criar uma pessoa nova, porque você começa a tocar nessa sabedoria interna, você para de fazer as coisas que foram te ensinadas, você deleta as coisas e começa a ter um compasso do interior que, por mais que as pessoas falem, não faz isso. Você sabe que tem uma voz ali interna, porque você senta todo dia junto com você mesmo e você sabe que aquilo é o que o seu corpo tá te falando, aquela sabedoria interna tá te guiando. Então não tem por que você atender essas outras pessoas, o que elas estão falando, o que a religião tá falando, o que a sociedade tá falando, o que o governo tá falando, o que sua mãe tá falando, seu pai tá falando, o marido tá falando, porque você tem aquela coisa interna ali, aquela voz que te guia na sua vida. E quando você se conecta com esse poder do divino, você vê que essa realidade aqui, ela é maleável. Você está criando ela o tempo inteiro. E ela é flexível. E ela responde de acordo com a forma com que você pensa sobre você mesmo. E esse é o poder da alma. E quando você se conecta com essa energia que existe dentro de você, você vê que você está co-criando com o Criador o tempo inteiro, você toca num poder de manipular essa realidade. E o universo ele é tão inteligente que você só consegue se conectar com esse poder que existe dentro de você quando você se conecta com algo maior que você, que é basicamente a prática da devoção. E quando você se conecta com você, a vida, não que não vai ter dor na vida. A dor é assim, não tem como evitar, né, nessa nossa vida aqui, sofrimento, dor. Mas a sua jornada, ela vai ficar de certa forma mais suave, porque você sabe que as coisas que estão acontecendo estão te levando pro B. Você tá saindo do A e tá chegando pro B. E você sabe que qualquer coisa que acontecer nesse caminho, por mais difícil e doloroso que seja, tá te levando até ali. Porque o universo tem uma sabedoria interna. E quanto mais íntimo você se torna do divino e do sagrado, e você senta ali com você mesmo, e você encontra esse divino dentro de você, mais você aprende a confiar nessa energia que tá falando com você o tempo inteiro. E aí depois vem a responsabilidade radical. E antes que eu esqueça, essa ordem que tá acontecendo as coisas aqui, não necessariamente vai acontecer certinho nessa ordem, mas tudo isso vai acontecer simultaneamente. Mas esses são pontos que eu vou te lembrar na mentoria, que é isso que a gente tá fazendo, a gente tá na jornada do herói, você tem que ser guiado pelo seu termômetro interior, não é ninguém que vai te falar como é que você tem que viver a sua vida. E quando eu falo responsabilidade radical, esse passo, ele tem que acontecer logo no começo. Eu faço uma primeira sessão com as pessoas só pra ver a energia da pessoa. E se a pessoa tiver em muito vitimismo, se ela ainda tá culpando o governo, a religião, os pais, por tudo que aconteceu na vida dela, eu vejo que ela ainda não está madura o suficiente para passar por esse processo todo de transformação. Então, a parte de responsabilidade, de autorresponsabilidade, é um passo que vai ter que acontecer desde o começo da mentoria. Senão você não consegue seguir adiante na sua vida se você ainda não pegou as rédeas e se você ainda acha que você é vítima de tudo. Se você ainda não tá no controle da sua vida. E eu chamo de responsabilidade radical porque é você realmente pegar ali, eu tô dirigindo a minha vida e é isso que tá acontecendo. E qualquer coisa que acontecer na sua vida está contribuindo pro seu caminho. Não é algo que tá ali que é um erro, é um defeito da realidade. Aquilo tá acontecendo exatamente porque tem um aprendizado por trás daquilo esperando por você. Eu coloquei amor próprio ali porque grande parte da gente pegar responsabilidade sobre a nossa vida é trazer a escuridão pra luz. E quando a gente traz a escuridão pra luz, quando a gente começa a olhar esses padrões que estão rodando faz 5, 10 anos na sua vida, você vai começar a se odiar. Porque você fala, como é que eu não vi isso antes? Por que eu não mudei? Por que eu não me organizei antes? E se você se odeia nesse processo, se você não tem amor próprio, se você não tá conectado com o divino, por isso que a prática da purificação é muito importante.
Se você não tem essa autocompaixão, você não consegue trazer essas coisas da escuridão para a luz. Porque elas estão na escuridão exatamente porque você rejeita, porque você julga, porque você nega. Então, quando você traz alguma coisa da escuridão para a luz, você tem que olhar com muito carinho. Se você não olha com carinho, vai voltar direto lá. E não vai estar na luz. Então, nesse processo, você tem que eliminar esse auto-julgamento, que muitas vezes o auto-julgamento é o que te mantém no loop, né, nesses padrões tóxicos, e trazer o amor próprio, que vem da prática da devoção, de você se conectar com algo maior que você e ver que o sagrado tá dentro de você, que não tem como você, estatisticamente falando, não tem como você errar 100% do tempo. Pelo menos 50% do tempo você tá fazendo coisas certas. 50% tá errado e 50% tá certo, estatisticamente falando. E quando você começa a ter esse relacionamento maior com o divino, você vê que você tá sendo guiado. Então não tem como você tá errando nas coisas porque você tá sendo guiado. Então é muito importante, o meu método todo ele é baseado no amor. Por mais difícil que seja a minha personalidade, essa minha energia de fazer as coisas movimentar, de estar ali em cima da pessoa pra ver essa transformação, né? Essa energia de wake up, de acordar pra vida, o meu método ele é muito baseado no amor. Que eu sei que a minha força não tá na minha mente, tá no meu coração. Então eu vou ter compaixão com você, mas mais importante ainda é você ter compaixão consigo mesmo. Depois da responsabilidade radical vem a honestidade. Quando eu digo honestidade, a primeira coisa que vem à nossa mente é a honestidade com os outros. Mas por honestidade aqui, eu digo a honestidade consigo mesmo. Como é que você trata a si mesmo? Quando tem algum padrão acontecendo na sua vida, você tem capacidade de falar e ver que, poxa, realmente estou fumando cigarro todo dia, eu não consigo parar. Você tem capacidade de enfrentar aquilo e de ser honesto com você e ver, realmente eu estou viciado nisso, como é que eu consigo parar? Sentar ali com você e acolher mesmo aquele seu lado que... Porque, assim, uma coisa sobre os padrões antigos, né, tóxicos, que a gente está tentando retirar, eles te mantiveram vivo até o dia de hoje. Então, não são coisas, é basicamente um método de sobrevivência que você aprendeu para você estar aqui hoje assistindo esse vídeo. Então, esses padrões antigos, você tem que ser grato ao mesmo tempo porque eles te mantiveram vivo até hoje. Então, a gente vai olhar esses padrões dessa forma. Olha, você me serviu até agora, mas na onde eu estou indo, você não me serve mais. Eu te agradeço, mas agora tá na hora de você sair da minha vida. E essa honestidade é você falar e viver o que você tá falando. Não é só você ficar falando e quando você vê na sua vida, você não tá fazendo o que tem que ser feito. Você não tem integridade. Você fala que você vai fazer uma prática matinal, mas aí chega de manhã, você resolve dormir mais e não faz a prática. Então é falar e viver a sua verdade, é você ser honesto com você mesmo, é você estar presente para você mesmo, é você começar a desenvolver um relacionamento saudável consigo mesmo, porque a Matrix ensinou a gente ter relacionamento tóxico com a gente. E foi ensinado, a gente assistiu na nossa família, assistiu em novelas, então a gente tem um relacionamento tóxico com a gente mesmo. E para criar esse relacionamento novo, grande parte é a gente ver o que a gente está fazendo na nossa vida, aonde que essas coisas estão me levando. E nessa parte da honestidade é onde eu trago a jornada do herói, porque o herói, ele é muito focado no que ele tá fazendo. Ele não fica, se você for ver num filme de super-herói, o super-herói, ele não fica... Você nunca viu o super-herói na praia brincando com as crianças ou tomando sorvete. Ele nunca tá fazendo nada. Ele tá sempre com foco na missão dele de salvar a humanidade. E quando eu digo a jornada do herói, mesmo que pra você, se você não sabe ainda o propósito da sua vida, se você não tem uma carreira bem definida, eu te indico ter você mesmo como propósito. E nessa jornada do herói, esse ponto B não vai ser salvar a humanidade, não vai ser gravar vídeos igual eu gravo pro meu canal. Vai ser você trabalhar em você mesmo e descobrir novos levels de profundidade. Então, ter essa mentalidade da jornada do herói é saber que você tá saindo do A, você vai chegar no B, e quando você tem essa mentalidade da jornada do herói, você elimina as distrações. Não tem a frase, não deixe o meio me distrair do fim? É você ter aquela mentalidade de que você tá saindo daqui, você vai chegar ali, não importa o que aconteça. Porque a vida acontece o tempo inteiro. Quando você entra na jornada do herói, são tantos testes que o herói passa para ele conseguir chegar lá no final do Elixir e até ele retornar pro vilarejo como uma nova pessoa.
É muitas coisas. Então a vida, tem um amigo meu que fala, lives. Tipo, a vida acontece. E a vida vai acontecer o tempo inteiro. Se você não tem uma mentalidade, uma visão na sua vida, pra onde é que você tá indo, você tá caminhando pro precipício e você nem sabe o que tá acontecendo. E é o que acontece aqui nessa Matrix. Tem até uma frase do Bukowski que ele fala, as pessoas ligam tanto para coisas pequenininhas, mas na visão mais ampla da vida dela, elas estão completamente desperdiçando a vida delas. E eu vejo muito isso da gente viver como, no modo automático, viver como um zumbi mesmo, viver como robô, ficar fazendo o que a Matrix ensinou e ficar nessa vida escravizada pelo ego e não saber que tem algo maior para ser vivido. Então, quando a gente entra na jornada do herói, a gente elimina qualquer distração, porque o herói ele tem um foco só. Aqui a gente fala eye on the ball, olho no alvo. Se você sabe para onde é que você tá indo, não é se você vai chegar lá, é quando. E vai depender do seu esforço, da quantidade de trabalho que você tá aberto a colocar nesse projeto que é a jornada do autodescobrimento. Então, o herói, ele sai do ponto A, ele vai pro ponto B, e não importa o que aconteça, pode levar 10 anos, ele sabe que ele vai chegar ali. O herói, ele é perseverante. Ele sabe que ele vai concretizar o que ele quer. E depois da honestidade vem a parte do conhecimento. E esse conhecimento, nessa sociedade que a gente tá, é esse mundo, né? Esse oceano de informação. É podcast, é livro, é documentário, é filme, é série. Então, assim, a gente tá sendo sobrecarregado com informação o tempo inteiro. Aqui a gente chama de mental masturbation, masturbação mental. Você lê um livro, lê outro livro, e grupos, e podcast, e tá o tempo inteirinho adquirindo informação. Até mesmo na trip psicodélica, né? Na experiência psicodélica você adquire ali um monte de enciclopédia. E aquilo tudo fica no level da sua mente. E de certa forma, aquilo cria um certo acúmulo de coisas. E eu coloquei aqui como um ponto porque a gente precisa incorporar esse conhecimento que tá tudo ali flutuando no level da nossa mente, e a gente precisa trazer esses aprendizados todos pro nosso coração, trazer da mente pro coração e pro corpo. A incorporação, fazer parte do corpo. A incorporação significa fazer parte do corpo. Então, como é que você faz para incorporar tudo isso que você aprende? O conhecimento incorporado é a sabedoria, que ela tá dentro de você, tá integrada em quem você é. Se você lê um livro, aquele livro vai estar no seu dia a dia. Tem coisinhas que você faz no seu cotidiano que vão refletir o que você aprendeu naquele livro. Porque se você tá só aprendendo, fica tudo flutuando lá e você não tá utilizando na sua vida, todas essas coisas que você tá aprendendo é pra nada, de certa forma. É só um monte de informação lá que você aprende, repete, e no final a sua vida não tá sendo modificada. E é a parte da integração da trip psicodélica. E é isso que eu faço aqui, o meu trabalho. Se você utilizar um psicodélico dentro dessa caixa de ferramentas, você pode trazer esse conteúdo para ser integrado dentro das sessões de mentoria. E o importante da gente incorporar esse conhecimento é da gente se conectar com a nossa intuição. É se conectar com a fase da energização ali, com aquela voz interna que a gente tem dentro da gente que guia, que fala pra gente o que é que tem que ser feito. A gente tem essa sabedoria dentro da gente. Só que a gente tá perdido no mental, no intelectual. Tem até uma frase que fala que antigamente os trabalhos eram sobre força, era braçal. Hoje em dia os trabalhos são sobre o intelecto, é a mente. A gente valoriza os trabalhos de quem é mais intelectualizado. A gente valoriza a mente. E no futuro, a gente vai valorizar o coração. Então, qual a sua capacidade de amar? Porque nessa jornada do autoconhecimento, se você não tá cultivando um amor próprio, porque o amor para as outras pessoas em volta de você, ele vai vir desse amor próprio e desse amor do divino, dessa conexão com o divino que você tem. Então, se todos esses aprendizados que você tá fazendo não estão gerando mais amor na sua vida, não estão trazendo mais amor, porque essa realidade, pelo menos pra mim, é feita de amor. Tudo que existe, né? Eu posso até substituir a palavra Deus por amor. Então, se você tá descobrindo a sua essência, tá se conectando ali com o seu miolo, você tá vendo que você é amor, que você é feito de luz. E essa parte de incorporar o conhecimento é você tá bem assim
com um relacionamento bem íntimo com essa voz interna, para você realmente ser guiado por algo maior que você, que tá dentro de você, a sabedoria do seu corpo. E o nosso corpo, ele se comunica o tempo inteiro. Quando você tá perto de alguém que você não gosta, o seu corpo fica ali, o seu sistema nervoso fica mais reativo. Tem pessoas que você chega perto que o seu corpo relaxa, o seu ombro cai. Então, você aprende a escutar essa sabedoria do corpo que nunca foi te ensinada, porque a religião fez a gente separar, né, o corpo da mente, e a gente trata o corpo como se a gente fosse um alienígena no nosso corpo. Mas esse corpo, ele segura uma sabedoria ancestral, que se a gente souber utilizar, a gente faz alquimia, a gente faz mágica. Mas uma coisa, essa voz interna é uma voz calma, é uma voz que não usa palavras. Tem até uma frase da Bíblia, Job 33:33, que ele fala: sente em silêncio e eu vou te ensinar sabedoria. E por isso que eu indico muito a meditação silenciosa, porque essa voz da intuição, ela não usa palavras, ela é uma voz silenciosa, ela é uma voz calma. E para a gente se conectar com essa voz, a gente precisa diminuir o ritmo da nossa vida. E o ritmo da sociedade lá fora é um ritmo bem rápido. Então a gente tem que se conectar com essa energia mais sutil que tem dentro da gente. Agora vamos lá para o último passo, é a visão. Nas primeiras sessões eu também vou perguntar qual é a sua visão para a sua vida, porque é muito importante a gente ter a visão. Mas muitas pessoas nas primeiras sessões ainda tem muito para ser desconstruído, para elas conseguirem enxergar de uma forma mais ampla para onde é que elas estão indo, qual que é a visão que elas têm, qual é o horizonte ali. Eu faço nas primeiras sessões, eu pergunto sobre a sua visão, e também na última sessão, porque o meu método tem a duração de 3 meses, e depois desses 3 meses você vai pra vida. E eu gosto de deixar a pessoa com um mapa já de pra onde é que ela tá indo, porque a sociedade não ensinou a gente a pensar a longo prazo. Hoje em dia, na forma que o universo funciona hoje em dia, é tudo rápido. É fast food, é relacionamento, é tudo super rápido. Amizade, é tudo assim, num ritmo muito elevado. E quando a gente pensa na visão para nossa vida, a gente quer as coisas em 2 segundos. E grande parte da gente falhar nas coisas que a gente faz, da gente não atender esse chamado da jornada do herói, é porque a gente não vê resultados logo no começo. E se você quer uma transformação profunda na sua vida, vai levar tempo. Não é uma coisa que vai ser resolvida em 2 segundos. Se você medita durante 2, 3 dias, você não vai ver resultado em 1 semana. Vai demorar ali 1 mês, 2 meses, 1 ano, para você ver resultados assim palpáveis. Então a gente não foi ensinado a pensar em longo prazo. E nessa última sessão da visão, eu quero que você pense como é que você se vê daqui 1 ano. Aonde é que você tá daqui 2 anos? E daqui 5 anos? E daqui 10 anos? A gente tem um termo aqui que chama slow progress, que tudo que você for fazer na sua vida vai levar tempo para acontecer. E se você não tiver a mentalidade a longo prazo de qualquer business, tem até um livro que chama 10,000 Hour Rule, que é o livro das 10 mil horas. Demora 10 mil horas para você adquirir uma maestria naquele assunto. Eles falam que é 10 anos também. Então, se tem algo que você está fazendo durante 10 anos, você já está num level avançado naquilo que você está fazendo. Então, um business, relacionamento, tudo que você quiser na sua vida, essa jornada do herói, a transformação do autoconhecimento, tudo leva mais ou menos uns 10 anos, 10 mil horas. E se você não tiver essa mentalidade, você não vai chegar a lugar nenhum. Por isso que eu falo que não é se vai acontecer, é quando que vai acontecer. E esse quando vai depender do seu esforço. Essa última sessão da visão é basicamente a escolha de um caminho. Você tá caminhando, você já descobriu quem você é, você descobriu o que é importante pra você, você sabe aonde é que você vai estar, você sabe, você tem uma visão na sua mente de quem é que você quer ser, quem que é essa pessoa do futuro, porque essa pessoa na verdade já existe. A casa que você quer já existe, a carreira que você quer já existe, aquela vida já existe. Você só precisa trazer para essa realidade aqui. E para trazer isso, você precisa ter um plano. Você precisa ter big picture thinking, você precisa pensar uma visão geral da sua vida. Não dá para querer modificar as coisas e querer modificar em 1 mês
Ó, em um mês eu fiz e não adiantou nada. Muitas pessoas me mandam mensagem falando, Laís, eu tomei o psicodélico e não adiantou nada. Eu nem respondo. Eu nem respondo. Porque nada é de graça. Eu tive um insight em uma sessão da ayahuasca que eu fiz recentemente, de repente começou a repetir assim na minha mente. Nada é de graça. Nada é de graça. Então, assim, tudo que você vai fazer na sua vida vai levar tempo. E eu tô aqui me dispondo, né, compartilhando o meu material com você, com a esperança de que seja útil pra você na sua vida, de que você arregace as mangas e faça o que tem que ser feito. E para de se fingir de pequeno. Olha o tanto de gente que passa por dificuldades nessa vida, que você podia estar ajudando, podia estar criando alguma coisa, podia estar ajudando, sei lá, na área da ciência, crianças com câncer, alguma coisa assim, você podia estar fazendo uma coisa extraordinária. Tem até uma frase que fala, It's all so meaningless, we might as well be extraordinary. É tudo tão sem significado que a gente deve também ser extraordinary. Então, tem uma vida te esperando. Tem uma vida que não é a vida miserável que talvez você esteja vivendo nesse momento. Que eu vejo muitas pessoas, a gente tem a tendência, principalmente nessa vida onde social media, todo mundo tá apresentando uma façada ali, né? Essa é a minha vida perfeita. E no interior, as pessoas estão passando por coisas super profundas, mas elas não se abrem. Tá todo mundo fingindo que tá vivendo. E por isso que é importante você saber quais são os seus valores. Porque às vezes seu valor não é aparência. Você fica fazendo um monte de coisa, sendo que no fundo o seu valor é sabedoria, é amor, é honestidade, é integridade. Então tem vários valores que talvez sejam os seus, mas você está desalinhado, existe um desbalanceamento dentro de você. Então nessa última parte da visão, eu vou dar um zoom menos na sua vida e a gente vai olhar onde é que você tá, pra onde é que você quer chegar, o que que você tem que fazer e planejar. Porque se você não tem um plano, igual o Terence McKenna falou, se você não tem um plano, você se torna parte do plano de alguém. Eu tô aqui pra fazer essa mentoria, se você sentir o chamado, você pode me mandar mensagem. Vou deixar um link aqui embaixo pra você me mandar e-mail. Vou deixar também a lista de valores, vou deixar esse PDF desse meu método também para quem quiser utilizar. Se você sentir o chamado e quiser fazer a mentoria comigo, eu falo que a mentoria é uma reação química. A minha energia vai ser misturada com a sua e daquela mistura vai ter uma reação química. E isso vai ser o presente que vai ser gerado, porque eu não tô fazendo nada, quem vai fazer é você. Por isso que eu falo que grande parte é você pegar as rédeas da sua vida e eu vou estar ali abrindo um espaço seguro e te falando porque eu vejo o potencial das pessoas. Eu sei que você tem capacidade, eu sei que você pode. Porque eu sei que eu posso também. Então eu vou te lembrar que sim, você consegue. Sim, você tem dentro de você o que é necessário. Sim, você é bom o suficiente. Então eu vou te lembrar, eu vou segurar a sua visão ali junto com você. E pra mim vai ser uma honra fazer isso junto com você. Eu espero realmente que vocês venham atrás de mim. Eu já tenho muitos clientes e pra mim tá sendo assim uma jornada fascinante, porque as pessoas que vêm pra minha mentoria, elas já assistiram muito do meu conteúdo, então são coisas que elas já estão aplicando. Muitas pessoas chegam até mim já tendo a prática da purificação, que eu gravei um vídeo que foi um boom também. Elas já têm essa estrutura espiritual dentro delas. Eu não vou nem falar espiritual porque tem muito ateísta que também pode fazer a prática da devoção, porque a devoção é um momento com você mesmo. Vai ser um prazer enorme seguir essa jornada junto com você. E eu tô aqui pra te falar também que existe uma vida melhor. Quando eu tava no Brasil, eu tava num relacionamento de 4 anos extremamente tóxico, eu fui abusada sexualmente. Na minha família, minha mãe passou por aquilo a minha infância inteira, então pra mim, quem sou eu pra falar que existe uma vida melhor quando a minha mãe não lutou por uma vida melhor? Então eu tô aqui pra falar pra você que sim, existe uma vida melhor te esperando. E o interessante é que você não tem nem capacidade, com a mente que você tem nesse momento, com todas essas barreiras, você não consegue nem pensar no que é possível. Eu lembro de ter vindo para os Estados Unidos e eu nem sabia o que me aguardava. Eu vim com a cara e com a coragem e com essa intuição, que eu sempre fui muito intuitiva, de saber que existia algo mais me esperando. E eu espero que você descubra o que é isso dentro de você, e mesmo que você não faça a mentoria comigo, que você corra atrás dos seus sonhos, porque só você pode expressar essa radiance, né? A radiação que sai do seu corpo. Eu acredito muito que o nosso propósito aqui nessa terra é a autenticidade, é a gente expressar essa energia única que cada ser humano
tem a capacidade de deixar aqui. E a gente não faz isso através de se conformando com o status quo, de seguindo o que os outros estão fazendo, de copiando os outros igual macaquinho. A gente faz isso através de mergulhando dentro da gente, mergulhando no desconhecido, entrando na jornada do herói, pedindo ajuda quando for necessário. Então, assim, é uma jornada que vale muito a pena. E eu posso falar, eu tava até conversando com um amigo meu hoje. Quando eu conheci ele, ele era uma pessoa completamente diferente. Hoje ele tava me mostrando todos os cogumelos dele na casa dele, que ele tava fazendo a colheita. E eu falei pra ele, eu não acredito na pessoa que você é hoje. E ele falou, Laísa, eu também não acredito. Eu sou uma pessoa completamente diferente. O que antes pra mim era tão estranho, era tão distante, hoje é íntimo. E ele tá numa jornada de autoconhecimento muito profunda, muito bonita. Eu já passei por várias jornadas do herói, tô aqui pra te falar que dá pra sobreviver, e não só dá pra sobreviver, mas o gostinho de quando a gente enfrenta os nossos medos, quando a gente enfrenta a resistência mesmo, sabe? Aquela vozinha. Não tem um vídeo que eu gravo, já falei aqui pra vocês todas as vezes, não tem um vídeo que eu gravo que eu falo, pelo amor de Deus, como é que eu vou postar isso? Ou seja, a vozinha tá sempre ali. Vai de mim. Hoje mesmo aconteceu, eu fiquei sabendo de uma notícia ruim, recebi uma notícia maravilhosa e uma notícia super ruim. Quando eu recebi a notícia ruim, eu assisti minha mente fazendo assim, ó. Eu fiquei só observando, eu falei, gente, que pensamentos que são esses? Pensamentos assim, da escuridão, sabe? Só que eu só observei eles e falei, ok, você pode espernear o que você quiser, eu não vou te escutar. E a gente enfrentar a resistência não é uma vez que você vai fazer, é um trabalho diário que a gente tem que fazer de enfrentar a resistência, de se conseguir se manter nessa matrix e prezar a liberdade, primeiramente da nossa mente, da gente retirar, cortar o cordão umbilical dessa matrix que tá alimentando a gente com merda, basicamente. Com merda. Os livros que as pessoas leem hoje em dia, os conteúdos que elas assistem, assim, é de uma qualidade muito baixa. E a gente tá num oceano de informação, onde a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode ser quem a gente quer. Então não tem desculpa pra gente não embarcar nessa jornada. E se o seu medo for o medo é um direcionamento de onde você deve ir. E o vídeo hoje é isso, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês quiserem fazer mentoria. Me deixem os seus insights aqui embaixo, o que vocês aprenderam sobre o meu método, sobre você, se você teve algum aha moment, sabe? Algum insight muito grande que de repente clicou assim e falou, nossa, Laísa, é isso. Porque às vezes eu gravo vídeos e eu sei que para as pessoas, às vezes é uma coisinha ali que eu faço, que eu falo, que vai pegar e vai transformar a vida da pessoa. E é isso, até a próxima, beijo.